Graduado em engenharia, mais de 30 anos de experiência executiva, autor de 13 vídeos empresariais e 4 livros. Carlos Pessoa lança sua nova obra, Mudanças Descontínuas, Desafios Permanentes. E é ele que nos dá o prazer dessa visita aqui no Revista. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Bem-vindo ao programa. Primeiro, eu fiquei muito curiosa, né, que eu estudei sobre o seu livro um pouquinho no final de semana. Eu queria saber por que você sentiu a necessidade de escrever esse livro, para a gente começar. Na verdade, eu ministro palestras com esse tema, não é? E os próprios participantes, puxa, você poderia escrever essas ideias para que a gente pudesse ter acesso? Porque as palestras, normalmente, as pessoas não recebem o material escrito. Sim, você só escuta, né? É, só escuta. Então, motivado por essa demanda, é que eu escrevi o livro. E o que tem aqui dentro? Bom, 11 ações para melhoria do desempenho profissional. Começam... Tá, então aí eu queria que você me explicasse o seguinte. O que vem acontecendo no mercado de trabalho hoje? A gente aprende, faz, né, tudo direitinho lá, como manda o figurino, depois a gente tem que desaprender tudo, é isso? Como que é? Na verdade, na nossa vida, como a tecnologia muda completamente as nossas referências, você falou que eu sou formado em engenharia há mais de 30 anos. Você acredita que o que eu aprendi há 30 anos atrás vale até hoje? Não vale mais nada, eu não sou nada, né? Não existo. Não, mas então, o que a gente aprende de 5 anos para trás, eu acho que você tem que reciclar. Você tem que reciclar, porque senão você fica defasado. Mas e para a gente fazer essa reciclagem, a gente tem que desaprender para aprender de novo de outra maneira? Como é que é isso? Na verdade é o seguinte, o aprendizado de adultos é assim, você tem que, não existe essa palavra, né? Mas você tem que desaprender o anterior para adquirir o novo. Um exemplo simples disso é andar de bicicleta. Né? Por que todo mundo tem dificuldade de andar de bicicleta? Porque nós começamos a caminhar primeiro. E as regras do caminhar são completamente diferentes das regras de andar de bicicleta. É verdade. Por quê? Porque quando você está caminhando com uma certa velocidade, você perde o equilíbrio, você diminui a velocidade. A bicicleta é o contrário. Você está pedalando, perde o equilíbrio, você tem que aumentar a velocidade. É verdade. Quando você está caminhando com uma certa velocidade e você perde o equilíbrio e tomba para a direita, você tem que compensar com o outro lado. A bicicleta é o contrário. Você está tombando para o lado esquerdo, você tem que tombar mais ainda. Olha, é mesmo que eu tinha pensado. Então, para andar de bicicleta, você tem que desaprender, né, as regras de caminhar, que elas são contrárias. O que a gente tem que fazer hoje, então, para ter um bom desempenho, um novo desempenho profissional na empresa, por exemplo? Na verdade é o seguinte, são várias ações. Eu acho que a gente começa entendendo que nós não conseguimos resultados sozinhos. Sim. Né? A gente consegue resultado com pessoas. Embora cada um de nós navegue isoladamente na própria canoa rio abaixo, o rio está cheio de outros canoeiros. Sim. E o prosperar passa obrigatoriamente por trocas construtivas entre todos esses navegantes. Sozinho eu não consigo sobreviver. Né? Eu preciso do outro para dividir minhas aflições, dividir minhas esperanças. É o outro que me renova. É por causa do outro que eu começo a saborear novos gostos. Se o outro faz tudo do jeito que eu quero, eu não cresço, né? Não adianta. E você cansa, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar em equipe. E essas coisas, quando você pensa em trabalhar em equipe, você tem que começar a entender que uma andorinha só não faz verão, uma estrela só não é constelação, uma árvore só não constitui uma floresta. Então, nós temos que saber trabalhar em equipe. E, para isso, nós temos que saber construir relação de confiança. E, além disso, saber harmonizar conflitos. Porque os conflitos, eles existem. Então, uma das formas que a gente precisa hoje, e todo mundo trabalha em equipe, é saber conviver em equipe. Né? E, além disso, nós temos que ter um processo de autodesenvolvimento. Senão a gente fica defasado. Quer dizer, ainda que a empresa que eu trabalho não me treina, eu tenho que cuidar disso. Pois é, e como? Eu tenho que buscar... Bom, o autodesenvolvimento, em cada um na sua área, porque o autodesenvolvimento significa você buscar conhecimento. Sim. Né? O conhecimento em si só não resolve, você tem que colocar na prática. Só que as pessoas ficam esperando. Então, a gente tem que ter a proatividade de buscar esse conhecimento, de aperfeiçoar. Senão, existe uma imagem que representa isso muito bem, que é conhecida como síndrome do Rocky Balboa, que é o lutador de boxe. Né? No filme
no Rock Balboa, ele vai enfrentar um adversário. Então o filme mostra lá, a fita tem 5 minutos, onde ele treina, ele sai de madrugada, um esforço danado, para enfrentar um adversário. Na vida real, você não pode investir só 5 minutos. Sim. Né? Sua capacitação, ela é importante, mas ela exige investimento de tempo, sacrifício, você fica longe da família, né? Investimento financeiro, investimento de tempo, investimento psicológico. Agora, olha só, todos os dias, independente da profissão que a gente tem situações diferentes, problemas novos que chegam no trabalho e que precisam de novas soluções. Como fazer isso sendo atualizado, sabe? Falar, não, esse problema já deu, vou fazer aquilo que eu já fiz uma vez que deu certo. Às vezes não dá mais certo, porque já mudou tanta coisa. Realmente, independente de qualquer situação, todas as pessoas, todas, eu também, nós temos que daqui para frente fazer mais barato. Melhor. Melhor, mais rápido e diferente. Pois é, e como? Exatamente. Então a gente tem sempre que inovar. Né? A inovação, ela exige que nós tenhamos, porque o dia a dia de qualquer gestor, qualquer executivo, qualquer pessoa, parece um tsunami, sei lá, um twister. Tudo é para ontem, sempre está atrasado. Suga para o aspecto, né, as pessoas para o aspecto operacionais. Aí fica aparecendo um engenheiro na fábrica lá. E aí o que acontece? O urgente se sobrepõe ao importante. E a capacidade de ação e não de reflexão torna-se a única medida de desempenho dessa pessoa. Mas isso é uma visão míope, de curto prazo, porque você fica com o farol baixo aqui agora. E aí quando você só fica no operacional, você esquece de explorar as oportunidades. Então a gente tem que estar atento às oportunidades, todos nós. Pois é, e o nosso dia, eu vou dar um exemplo do meu mesmo, é uma rotina, né? Você acorda cedo, eu tenho 2 filhas pequenas, acordo, dá banho, põe o uniforme, leva para almoçar, leva para a escola, chega aqui, tem... Quando você vê, passou o dia, só que não é é uma coisa mecânica sim, mas dentro desse dia tá cheio de recheio, de coisa que cada dia é um dia e situações completamente diferentes. E você não pode permitir entrar de forma automatizada, porque você imagina o seguinte, às vezes você sai aqui da TV e vai para casa. Você pega um carro, quando você chegar, qual é o caminho que eu adotei? Você nem sabe. É tão automatizado. Já pega todo dia, Né? A gente tem que tomar decisão o dia todo. Você sai à noite, vai para o restaurante, aí onde nós vamos sentar? Em qualquer lugar. Você tem que decidir também. Aí vem um garçom, o que você aceita? Não sei, né? O que você faz quer surpresa que eu aceite? E aguenta, né? Mas tem que estar atento, porque o que acontece é o seguinte, a diferença entre quem ganha, a diferença entre o campeão e o vice-campeão, quem é preferido e quem é preterido, é de um fiapo de cabelo. Pois é, e como fazer essa diferença? São os detalhes. São os detalhes. Então, por exemplo, o que uma pessoa, para ter isso na empresa, está sempre inovando, quais os detalhes que ela tem que, qual que é o toque assim, que o senhor daria? A que detalhe ela tem que ficar atenta ali e falar, não deixa isso passar, que isso é bacana. Uma vez eu assisti uma entrevista do Bruno Junqueira. Bruno Junqueira é mineiro, foi campeão mundial da Fórmula Indy. E ele deu um exemplo interessante. Ele falou o seguinte, o jornalista perguntou, como é que você foi campeão? Ele falou assim, são os detalhes. Ele falou assim, mas como os detalhes? Ele falou o seguinte, olha, qualquer carro de corrida é um computador. Então eu tenho registro no meu desempenho em todos os circuitos. Eu sei que em determinado circuito eu entrava, quando o tanque de combustível estava mais vazio, a minha volta eu gastava um tempo menor. Então eu comecei a tomar decisão nesse sentido. Em determinados circuitos, eu entrava com o tanque mais vazio, eu economizava frações de segundos em cada volta. É claro que eu teria que parar no pit stop lá para abastecer o carro. Mas quando essa relação era vantajosa, eu tomava essa decisão. E eram exatamente esses segundos que... E foi às vezes um detalhe que ele viu e que ninguém, nenhum outro... Então eu acho que o detalhe no nosso dia a dia, é entender o seguinte, o que eu tenho de melhor que eu posso oferecer? E prestar atenção nas demandas. O que eu posso fazer melhor? Como fazer para fazer melhor? Mas eu estou fazendo o máximo que eu posso. Não, né? Ainda você não... É impossível melhorar. Mas o que é impossível? Impossível é tudo aquilo que ninguém nunca fez, até que chega uma pessoa e faz. Beethoven, ele nasceu em 1770 e morreu em 1818. Aos 48 anos de idade, ele começou a ficar surdo. E foi aí que ele compôs as obras principais. Como é que é possível isso?
Não é? Existe um brasileiro, um atleta chamado Gessé Lima, que ele vem correndo e pula 2,30 metros. Eu não sei como é que é possível fazer isso, mas ele consegue. E não é um recorde. O Usain Bolt, o jamaicano, recorde corrida de 100 metros. Ele falou que vai quebrar o recorde dele. Então, o que é impossível? Então, a gente pode sempre melhorar. Então, a inovação, você inovar, para conseguir fazer isso, tem que ficar atento aos detalhes. Inovação significa dinheiro novo. Né? Uhum. Você tem a ideia, Sim. a criatividade, mas você tem que transformar aquela ideia em dinheiro novo. Um exemplo muito clássico disso, a Azul, empresa de transportes aéreos, entrou no mercado e ela buscou um nicho de mercado, um segmento que não competia com ninguém. Ela queria o passageiro que estava acostumado a pagar um ticket de ônibus. Aqui em Belo Horizonte tem uma empresa conhecida de tecnologia, conhecida como uma startup. Uhum. Ela decidiu adotar um nicho de mercado interessante, porque a inovação sempre resolve uma contradição. Então, qual a contradição que eles encontraram? Ora, eu quero participar de um programa de fidelidade nas empresas, mas eu não quero que o meu prêmio venha em milhagem. Sim. Então, eles desenvolveram uma startup que você se associa, você compra e recebe o seu prêmio em dinheiro. Então, ele está crescendo, porque ele atende o que todo mundo quer. Pois é. Não é? Olha só, adorei as dicas. Você quer deixar algum contato? Quem gostou, se interessou pelo seu livro, onde é que pode encontrar? Está em qualquer livraria? Vai ser colocado na livraria a partir do mês de março. Não é? Por enquanto, não está sendo... Ainda não. Então, por enquanto, o pessoal de casa vai ficar só com água na boca, que é aqui, ó. Muito interessante. Eu li uns pedaços, li muito sobre você achei muito legal. Muito obrigado, legal Patrícia. as dicas. Espero que possa ser útil às pessoas, né? Não, obrigada a você pela presença. E sempre que tiver alguma novidade, uma coisa interessante que achar bacana, está convidado para voltar aqui para o Revista. Obrigada, viu? Muito obrigado pela consideração. E nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí. Que a gente passa e fala, isso aí...